sejam bem-vindos a mais um Café dos Polos EAD, Unifanol Dom Luiz e Washington Soares. Nós temos uma convidada hoje espetacular, é a Daniela Porto. Daniela, seja bem-vinda, olha que abraço gostoso, uma honra tê-la aqui no nosso Café dos Polos EAD, da Unifanol. Olha, o tema de hoje que nós vamos conversar com a Daniela é sobre controle de custos e precificação. Antes de falar um pouquinho da Daniela, eu vou dizer que eu sou apaixonada por esse tema, né? Praticamente eu estudei a vida toda e a minha dissertação de mestrado na USP foi sobre essa temática, principalmente custos, que eu realmente, como contadora, adoro. Mas nós estamos passando por um momento muito diferente, né, de forma mundial e que está exigindo de cada empreendedor, seja ele uma MEI ou seja ele uma SA, todos nós empreendedores temos que nos reinventar diariamente. E o que era planejado para um mês, um ano, 2 anos, a gente tem que rever quase que diariamente. E é isso que a gente vai bater um papo com a Daniela Porto hoje. Ela, que tem uma empresa de consultoria, trabalha com treinamentos executivos, não é verdade? E ela tem mestrado nessa área de administração e controladoria. E nesse primeiro bloco, porque o nosso café, lembrem, está dividido em 3 blocos. Esse é o primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre a organização do setor financeiro das empresas. Porque como é que eu vou falar de custos, como é que eu vou falar de preço, se o setor financeiro não tem controle? Não é verdade? Aí, Dani, começa a primeira pergunta, né, que você é expert nessa área. Eu queria que você comentasse quais são as principais características para a gente poder identificar que o setor financeiro da empresa está organizado. Porque eu tenho muitos colegas que dizem assim, meu setor financeiro é perfeito. Eu digo, cadê o seu contas a pagar, a receber? É tudo aqui, né? E a gente sabe que não pode ser tudo centralizado na cabeça do empreendedor. As pessoas que estão trabalhando com ele têm que ter noção de como é que está a área financeira. E aí, como é que você dá essas dicas aqui para os nossos ouvintes que estão aqui atentos no nosso canal do YouTube? Olá, Ana, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, muito feliz. Eu espero poder contribuir aí com a sua ação, que é uma ação excelente. Bom, minha amiga, falando de setor financeiro, que é a nossa área FII, juntamente com custos, né? A sua pergunta é uma pergunta bem interessante, Ana. Por quê? Porque hoje no mercado a gente percebe uma grande crise econômica, né? Como todo mundo sabe que está acontecendo, e a gente percebe também uma grande necessidade de organização na área financeira, sabe, Ana? O que acontece nas empresas é que muitas não pensaram nos 3 pilares, Ana, para organizar essa área financeira. O primeiro pilar que eu preciso ter é um processo definido. Então, eu preciso saber quem é o meu contas a pagar, quem é o meu contas a receber, quem vai fazer o controle de caixa. E até mesmo, se eu for uma pequena empresa, eu tenho que definir quem são as pessoas que vão fazer essa operação, né? Então, eu preciso que esteja um processo bem desenhado, né, para que aquilo funcione. O segundo pilar, sempre que a gente comenta, Ana, é a questão da tecnologia. Hoje é imprescindível as empresas terem um software adequado, e aí eu chamo a atenção que se você é uma pequena empresa, cuidado para você não adquirir um software muito caro, você não vai utilizá-lo, né? Você tem que saber algo que esteja adequado para a sua realidade. E o terceiro ponto, e principal, na minha visão, Ana, é o conhecimento. Que as pessoas que estão no setor financeiro, elas estejam devidamente qualificadas, que elas saibam o que elas estão fazendo, que elas entendam onde vai chegar aquele número, né? Para que elas possam saber que fazem parte de um processo grande, que vai chegar nas grandes decisões da empresa, nas decisões sobre rentabilidade, sobre novos produtos, sobre a própria precificação. Então, é muito importante aí. E essas características que você perguntou, né? Quais são as características de um setor financeiro organizado? É aquele setor, Ana, que tem um processo definido,
que tem um software que auxilie na emissão de relatórios e que tenha pessoas capacitadas, né? Pessoas que estão realmente sabendo o que estão fazendo e geram informação. Porque o setor financeiro tem muitos dados, né? Então, ele precisa gerar o quê? Informação, não é isso? Então, o setor financeiro organizado, ele gera relatórios, gera informações para a tomada de decisão. Pois é, aí você falou realmente uma coisa importantíssima. Primeiro passo, a liderança, que é o empreendedor, ele não pode mais trabalhar pelo feeling. Agora é um momento de crise em que vai ser tudo colocado à prova. E é sempre tempo de aprender. Se a gente sabe que somos eternos aprendizes, aqui no nosso Café do Polo, a gente teve um café com o professor Pinto Neto, falando sobre educação continuada. Nunca vamos parar de estudar, não é verdade? Então, esse empreendedor tem que estar o tempo todo fazendo cursos, sejam cursos de extensão ou até mesmo outras graduações à distância. Aqui a gente tem uma graduação só sobre gestão financeira. Olha que legal. Então, isso pode ser feito. Primeira coisa, por quê? Senão a equipe vai gerar os relatórios e eles não são utilizados para tomada de decisão. Aí não vai ser interessante. Segundo passo, eu sei tudo, mas se eu não treinar minha equipe, também não vai ter uma comunicação adequada. A equipe produz uma coisa que não dá para ser utilizada pela tomada de decisão. Então, eu queria aqui, falando, né, dessa forma sintética, lançar outra pergunta para você. Muitas pessoas se equivocam nessa hora do tripé, estão aqui, né, nos escutando, vai ficar gravado, quem não teve tempo agora pode botar aí, né, planejar para ver no final de semana. Então, o que é que vai acontecer? Por onde começar? Porque às vezes a pessoa é pequena. Eu estou falando para aquele empresário que ele tem no máximo 2, 3 funcionários. E ele diz assim: não, só eu faço a parte administrativa, mas se ele não tem a ferramenta, pode ser um Excel, pode ser um caderno. Eu sei que o sistema é necessário, mas eu sempre falo que o importante é você primeiro estabelecer um controle e você tenha isso na sua rotina. Uma vez por mês eu vou atualizar. Não vai dar certo. Então, eu queria que você falasse agora por onde começar. Quais são as dicas? Para aquele pequenininho e depois para uma empresa média que percebeu agora na pandemia, né, que meus controles não estão tão rápidos como eu pensava que devia estar. Bom, Ana, a sua pergunta é interessante porque, assim, o que a gente percebe hoje no mercado é que, ao mesmo tempo que fecham muitas empresas, Ana, abrem outras, né? Não sei se você está acompanhando esse movimento. Mas esse pessoal que é microempreendedor, né? Esse pessoal que é muito pequeno, né? Então, a microempresa, esse pessoal, eles começam hoje com a pegada, alguns com a pegada tecnológica, né? E já entram faturando valores altos, ou outros entram mesmo pequenos, ou na atividade comercial, não importa. O que acontece é que o empresário, ele normalmente se preocupa muito com o faturamento, né? Primeira coisa é a venda. E é natural, né, Ana? Porque é de onde vem o lucro, né? Mas assim, gente, por onde começar? Pensa comigo, Ana, como é que eu vou vender um produto se eu não sei quanto eu vou ganhar e nem sei quanto vai sobrar no meu caixa depois que eu pagar as minhas contas, né? Então, é primordial que ele tenha esse controle básico, inicial, pelo menos o controle de caixa, né, do movimento bancário dele. Porque é o controle do que entra e o que sai em dinheiro. Se eu não souber isso, eu não sei nada, eu estou trabalhando ali no escuro, né, como se diz. Então, o movimento que a gente vê hoje são empresas vendendo bastante, por incrível que pareça, né, tem empresa vendendo muito, viu, gente, na pandemia. E com um problema financeiro absurdo, sem poder pagar as contas, sem ter dinheiro para pagar as contas. E aí a gente chega no momento que as pessoas se perguntam, poxa, Daniela, como que uma empresa vende tanto e não consegue pagar suas contas no final do mês? Tem uma despesa tão pequena, né? 2 funcionários, é uma estruturazinha pequena, mas está atrasando o aluguel, está atrasando a energia, está atrasando, às vezes, salários. Porque, meus amigos, existe uma coisa chamada capital de giro, né, Ana? A empresa, às vezes, vende no cartão. Hoje, todo mundo vende no cartão. E aí, o empresário, muitas vezes, não controla.
Então, você precisa ter um controle inicial básico, né, respondendo sua pergunta, de caixa e bancos, de contas a receber e de contas a pagar. Esses são os primeiros pilares. Daí você vai para outros relatórios, né? Fazer planejamento, aí você vai para outras questões. E, gente, a gente pensa que é difícil, mas não é. É facinho, você faz uma planilhazinha Excel, ou então você faz no seu caderno, né? Como antigamente se fazia. Se você é pequeno, resolve. Pelo menos você tem a informação. E aí, quando você for crescendo, você vai, claro, aumentando aí os seus controles. Agora, se você é uma empresa que já está um pouquinho estruturada, que já tem ali, por exemplo, um sistema de gestão, está ali um pouquinho organizada, mas você não está organizado no financeiro, por onde começar, né? Primeiro, Ana, tem que determinar quem vai fazer. Isso é fundamental. Quem vai fazer o controle financeiro? Quem é a pessoa que vai todos os dias tirar os extratos, avaliar os cartões, fazer as baixas de cliente, de fornecedores? Quem é que vai fazer? Porque senão, meus amigos, todo mundo faz e no final ninguém faz nada, infelizmente. Então, o primeiro passo é determinar quem vai fazer. O segundo passo é fazer essa pessoa ser capacitada para isso. Essa pessoa fazer um curso, fazer uma própria faculdade, por que não? Então, é fazer com que essa pessoa tenha aí um conhecimento, né, para que ela possa desenvolver. E o terceiro passo é você, empresário, gestor, empreendedor, você saber analisar um relatório financeiro. Porque de nada adianta você ter uma pessoa que faça, ter um bom sistema, ter um relatório e não saber ler o que aqueles números estão dizendo. Então, seria mais ou menos por esse caminho, viu, Ana? Olha, Dani, a gente está aqui com dicas maravilhosas. Você foi na essência do cerne do problema financeiro, né? E eu queria agora, que a gente já está caminhando aqui para o final, mas levantar o seguinte: por que que algumas empresas, antes da pandemia, elas estavam assim tranquilas financeiramente e agora elas se dizem, né? Realmente tem que planejar toda hora, todo dia com a mudança, elas começaram a perceber, eu não estava organizada, eu não estou preparada para essa velocidade. Aí, nesse caso dessas empresas, o que é que elas têm que fazer? Ana, a primeira coisa que elas têm que fazer é entender como é que está a situação atual da empresa delas. E aí a gente já fala de um outro aspecto, né? Vamos falar um pouquinho do aspecto estratégico do negócio, né? Muitas vezes a minha empresa, ela, por exemplo, é um comércio, e ali eu fico vendendo, toda vez eu vendo para quem me compra. Eu não sei quem é o meu público, eu não sei para quem se destina meu produto, eu não faço nem trabalho no sentido de entender por que a minha empresa existe, qual é a minha missão, né? Qual é o meu propósito. Então, isso faz com que eu fique um tanto perdido no mercado, esperando quem me compre, né? Quando, na verdade, eu é que tenho que buscar esse cliente, né? Encantar esse cliente, ter uma tecnologia para fazer com que ele tenha uma experiência de compra muito boa, né? Então, tudo isso, Ana, faz parte também da gestão financeira. Porque quando eu faço uma venda que encanta o cliente, eu automaticamente vou ter mais clientes e aquilo vai multiplicar, né? Então, o financeiro, ele recebe todas as consequências, né, dessas decisões na empresa. Então, assim, quando a gente fala nessa questão, a gente pensa muito assim, tinham empresas que achavam que estavam bem antes da pandemia, na verdade, depois da pandemia estão em dificuldade. São dois fatores. O primeiro, precisa usar tecnologia hoje, precisa entender que hoje existem vários canais de venda, você tem que vender por WhatsApp, você tem que ter um Instagram, você tem que projetar ali o teu produto, né? Você tem que falar sobre ele, você tem que pensar na sua marca. Tudo isso aconteceu depois da pandemia de uma forma acelerada. Isso sempre existiu, né, Ana? Mas agora é primordial. Então, as empresas que não tiveram esse movimento, né, que ficaram um tanto acomodadas, essas empresas perderam o faturamento, passaram a vender menos, porque as pessoas já não podiam ir naquele ponto de venda, então compravam a quem oferecia na internet. Então, tudo isso faz com que eu consiga perder faturamento e, consequentemente, né, eu vou ter um problema financeiro. Os meus custos vão estar desajustados, né, eu vou estar com uma estrutura muito grande para atender o faturamento que eu já não tenho mais.
Então, eu preciso muito rever, né, essa minha estrutura financeira de custos para entender se ela está enxuta, né, com a realidade atual do meu negócio. Olha, Dani, esse tema é tão maravilhoso que a gente está chegando ao final aqui do nosso primeiro bloco. Mas não precisa ficar desanimado. Por quê? Porque nós vamos já já ter outro bloco com a Daniele Porto falando sobre um item que ela já tocou aqui, que é os custos. Então, Dani, muito obrigada. Foi um prazer enorme tê-la aqui no nosso primeiro bloco do Café dos Polos EAD Unifanol, do Luiz Iosco Soares, sobre a temática justamente da importância do controle de custos e precificação. Só que a gente não podia falar de custos e de preço se a parte financeira não estiver toda organizada. No próximo bloco, a gente vai falar de custos e preços. Um abraço, Dani. Um abraço, Ana. Obrigada.